Diana Gomes esteve presente na Vila da Calheta, no Museu Francisco de Lacerda, a apresentar o livro Ultramar na Pele. A apresentação começou com um agradecimento da doutora Virgínia Neto, à autora e ao Sr. Clímaco. Quero agradecer ao senhor, à nossa autora e ao Sr. Clímaco, que fizemos o convite. Eu sei que é um tema muito, para algumas pessoas diz muito, a guerra do ultramar, e para os mais novos que não sabem o que isso é bom que nós de vez em quando vamos lembrar, sobretudo na situação que estamos a atravessar, a nossa história do que está por trás. A mesma procedeu com uma breve apresentação do livro. O livro Ultramar na Pele, da autoria de Diana Gomes e Rui Caria, foi editado em 2020 pelo Instituto Açoriano de Cultura e reflete uma abordagem inovadora no âmbito da história da Guerra do Ultramar, onde combina as tatuagens realizadas no além-mar durante a Guerra Colonial e as memórias associadas por quem as veste. Em momentos de saudade e incerteza, estes jovens de outrora pretenderam imortalizar as suas memórias e emoções, por amor ao seu pelotão, aos sítios onde combatiam e às suas mães. A apresentação deste livro em São Jorge permitirá homenagear os jorgenses que partiram para lutar em prol das terras por eles desconhecidas. Trata-se de uma geração de idade avançada e cujas vivências são um registro fundamental. Virgínia Neto terminou com uma expressão de Diana Gomes, a autora do livro Ultramar na Pele. Eu vou só terminar aqui com uma expressão da Diana. Se há tatuagem capaz de representar da forma mais pura a realidade que os soldados viveram naquela guerra, que conhecemos como ultramar, é sem dúvida esta. São as três palavras e são perfeitas para descrever o que muitos vieram naquele período: sangue, suor e Moçambique. Diana Gomes, na sua apresentação, realçou que o objetivo deste livro é perpetuar as tatuagens e perdurar para futuras gerações. Este livro foi feito com possivelmente dois intuitos fundamentais. Um deles foi perpetuar estas tatuagens. No meu entender e na área em que eu trabalho, acho que é fundamental poder preservá-las para as futuras gerações perceberem a importância da tatuagem nesta altura. Estamos a falar de jovens rapazes que foram para uma guerra e que sempre houve a necessidade de marcar na pele sentimentos. E ao longo destas 21 entrevistas que eu tive a sorte de os conhecer e de poder falar com eles, abordei sempre o tema com bastante cautela, com bastante sensibilidade e durante essas conversas que tive com estes senhores, saí de cada uma delas mais rica, no sentido que percebi a motivação que eles tinham de voltar, que era para junto às suas famílias, mas também da forma como eles passaram para a pele aquilo que viveram lá. Nos textos, acompanhados pelas fotografias do Rui, a mesma consegue fazer um paralelismo entre as técnicas da altura e as de hoje em dia usadas. Ao longo dos textos que eu escrevi, que estão acompanhados pelas fotografias do Rui, consigo fazer um paralelismo entre as técnicas que se faziam na altura com as técnicas utilizadas hoje, se bem que também há um paralelismo entre a função não só estética, mas que também hoje em dia ainda continuamos a querer mostrar sentimentos, ou homenagear alguém da nossa família, ou algum marco importante que foi na nossa vida, algum acontecimento de certa forma. Este livro foi também uma aprendizagem para a autora e também uma visão sobre o ultramar. Além disso, também consegui aprender com eles e captar apontamentos do dia-a-dia que eles tiveram na guerra, sobre as madrinhas de guerra, sobre as cartas, sobre os aerogramas, e isso tudo ao longo de cada entrevista eu vou colocando diversos apontamentos que faz com que quem não saiba muito do ultramar consiga ter uma visão ligeiramente mais clara daquilo que foi aqueles tempos difíceis. Clímaco Ferreira Cunha começou com a resenha desta campanha do ultramar. Para chegar ao tema tatuagem, e tendo eu prestado serviço militar na Guiné-Bissau nos anos 1963 a 1965,
em jeito de curiosidade, deixo uma simples resenha de que foi a campanha da África durante os 13 anos de guerra. Registrou-se um total de 8.831 mortos, mais que a população atual da nossa ilha de São Jorge, tendo sido 3.455 em Angola, 3.136 em Moçambique e 2.240 na Guiné-Bissau. O mesmo partilhou que, na altura, a Guiné foi chamada de Vietnã português pela excessiva quantidade de mortes. Durante esse tempo, os efetivos militares nas três frentes de guerra eram de cerca de 148 mil homens, sendo 65 mil em Angola, 55 mil em Moçambique e 32 mil na Guiné. Na altura, a Guiné foi chamada de Vietnã português pela excessiva quantidade de mortes per capita. O Sr. Clímaco prestou uma sentida homenagem a jorgenses que morreram nesta guerra. Em 25 de outubro de 2014, foi inaugurado no lugar da Raposinha um monumento dedicado à memória dos soldados desta ilha que faleceram em combate, doença ou acidente militar, a quanto dessa terrível guerra do ultramar, ficando gravado numa lápide o nome desses 10 soldados, sendo eles António Nicolécio Brasil do Topo, Manuel Geraldo Teixeira de Santo Antão, João Silveira Veríssimo de Santo Antão, Manuel Brasil do Portal, Ribeira Cinca, José Tomás Brasil da Silva das Manadas, Manuel Correia Pedro de Orsolina, António Carreiro Cunha de Sousa de Santo Amaro, João Gabriel Ribeiro de Sousa e Sá de Santo Amaro, Manuel Alberto Casimiro Maciel dos Rosais e Manuel Edgar de Oliveira, também dos Rosais, a quem prestamos a nossa sentida homenagem. Clímaco Ferreira da Cunha relembrou ainda que quem mais sofreu com esta guerra foi as mães destes militares. Bastava ver quando era feita a distribuição do correio, cada um abria o seu aerograma e avidamente o começava a ler, enquanto as lágrimas escorriam pela face. Ao mesmo tempo que aqueles que por acaso não tinham recebido notícias, o choro era o mesmo. Aqui devo dizê-lo com todo o sentimento, para além dos que faleceram e dos que ficaram deficientes das Forças Armadas, quem mais sofreu foram as mães desses militares. Repito, as mães viveram momentos de angústia e tristeza, sempre na incerteza, sem saber se voltariam a ver os seus filhos que tanto amavam. Natural de São Jorge, acompanhou de perto quem perpetuou na pele memórias nestes anos e as exibia com muito simbolismo. Acompanhei de perto colegas que se tatuaram, deixando assim uma marca que cada um exprimia os seus sentimentos, usando palavras, frases, símbolos, tais como amo-te mãe, nome da namorada, da esposa ou do filho. Muitas vezes apenas iniciais e datas, sítios onde estavam, como por exemplo Guiné-Bissau, 1964, luto pela minha pátria, dados que correspondiam às mais diversas situações, deixando gravado na pele as situações que mais me tocaram. Engraçado, até sem ter graça, é que muitos, ao voltarem, retiraram essas tatuagens. Com a mudança do regime, as situações mais políticas deixaram de fazer sentido. Casos de namoros que acabaram e vá de retirar esses nomes ou iniciais. Tatuagens essas que, dadas as situações, passaram a ficar fora do contexto, e tantas outras por razões as mais diversas. No entanto, no presente, muitos desses militares, hoje velhos, ainda as conservam como um marco da sua história de vida e que as exibem com muito simbolismo. Depois da apresentação, houve ainda momentos de partilha com o público, onde Clímaco partilhou vivências da sua vida. As mães, qualquer mulher que é mãe vai perceber isto, que tem um filho no ultramar, que na altura não há nada das novas tecnologias. Um aerograma leva 2 meses e tal a chegar, mas respondia-se se respondia ao próprio aerograma, ao carta que vinha. Ia-se escrevendo. Eles se encontravam-se, umas adiantavam-se, atrasavam, muitas vezes chegavam cartas primeiro, que tinham sido escritas primeiro, chegavam depois, e toda uma baralhada, a gente escreve do sistema, mas hoje está tudo, que é uma maravilha em relação a este. Dada toda essa situação, sempre me tocou muito o caso das mães, pelo facto de, nós éramos 3 irmãos. Eu fui para a Guiné-Bissau e quando vim tinha saído um outro irmão para Angola, não o vi.
Quando ele vem de Angola, tinha outro irmão que ele não viu, que foi para Moçambique. Portanto, tivemos 9 anos, qualquer coisa, 3 irmãos, sempre na guerra. Minha mãe ficou uma pessoa completamente irreconhecível. Portanto, em 9 anos ela envelheceu, ficou física e moral. Era uma pessoa muito divertida, deixou de ser. Mesmo depois de nos ter cá, nunca mais foi a mesma mulher. A autora, ao finalizar, realçou a dedicatória deste livro a todas as mães. Interessante que só conhecia este senhor hoje, já tinha ouvido falar dele, tenho a honra de o conhecer e em breves momentos lá fora, que trocamos algumas palavras, consegui perceber que aquilo que eu coloquei no livro ao longo destas páginas é exatamente aquilo que ele descreveu agora. E este livro tem uma pequena dedicatória e essa dedicatória foi feita realmente da minha parte para todas as mães, porque sempre desde menina, quando era criança, tive a sorte da minha família, de ninguém dos meus familiares terem ido ao ultramar. Eu só ouvi falar de uma história de um primo do meu avô e foi através dessas histórias que eu ouvia que comecei a perceber e a ouvir a palavra ultramar. Diana Gomes, em entrevista à Rádio Ilhéu, falou um pouco sobre esta apresentação no Museu Francisco de Lacerda, na Vila da Calheta. Então, esta apresentação teve a presença da diretora do museu, a doutora Virgínia, e também tivemos a honra de ter presente o Sr. Clima, que nos falou também um bocadinho das vivências que ele teve e da importância que ele teve registro militar na Guerra do Ultramar. A autora realçou ainda a importância de perpetuar as tatuagens do ultramar e as técnicas utilizadas. O livro é uma forma que eu encontrei de perpetuar as tatuagens do ultramar, no sentido de deixar de forma este tema para futuras gerações poderem apreciar e perceber a importância das tatuagens do ultramar e, de certa forma, também consegui fazer um paralelismo entre as técnicas que foram utilizadas, que eles faziam as tatuagens, para as técnicas que agora utilizamos. Dos 21 entrevistados, 4 já faleceram. Ao todo fiz entrevistas a 21 ex-combatentes. Infelizmente destes 21, 4 já faleceram. Daí também a urgência de escrever esse livro, porque cada vez são mais raras estas tatuagens e havia, de certa forma, a necessidade de fazer o trabalho o quanto antes, para que ficasse registado. E então falei com 21 senhores. Alguns deles só tinham uma tatuagem, outros tinham várias diferentes. Ao certo, quantas tatuagens estão no livro, não posso precisar, mas foram 21 os senhores com quem falei e de cada entrevista que tive a honra e a oportunidade de sair de cada entrevista mais rica a nível de conhecimento. Por fim, Diana Gomes salientou as tatuagens como a arte de se expressar. Para mim, as tatuagens não são apenas rabiscos na pele, como muita gente menciona, nem é uma forma de moda. Para mim, a arte de tatuar é a forma como nós temos de exprimir e de mostrar sentimentos, de os ilustrar. Por isso, um tema como a guerra, que fez com que aqueles homens se tatuassem, teria que ser feito este trabalho para que outras pessoas pudessem apreciá-lo e sabê-lo. A apresentação do Ultramar na Pele no Museu Francisco de Lacerda, na Ilha de São Jorge.